No registro chama-se Kátia Guarmon, para o público é a tia Kátia. Trabalhou em marketing e comunicação, mas ficou conhecida quando decidiu participar no MasterChef Portugal em 2015. Foi também nesse ano que começou a apresentar o programa de cozinha Os Segredos da Tia Kátia, que está no ar até hoje no 24 Kitchen. Mas não é a cozinha o tema central desta conversa. No final de 2021, Kátia Guarmon sentiu um nódulo na mama e foi à procura de saber do que se tratava. Passado umas semanas, a notícia chegou. Tinha cancro da mama de grau 1. Seguiu-se uma cirurgia e 25 sessões de radioterapia e desde então tem partilhado a sua experiência em várias entrevistas, programas e iniciativas. E é por isso também hoje que está no Vital, um podcast feito pelo Polígrafo e pelo Viral Check em parceria com a Fundação Champalimau. Muito obrigada por aceitar partilhar a sua experiência. Olá. Antes de receber o diagnóstico, a saúde já era uma prioridade? Havia tempo para pensar nisto? Ou tinha um bocadinho aquela ideia de isto nunca me vai acontecer? Olá, Sara. Primeiro que tudo, obrigada. Que amor. Fico muito feliz de poder estar aqui a conversar contigo e partilhar esta minha experiência. Até porque, efetivamente, não havia muito tempo para me preocupar comigo. Não te vou dizer que não me preocupava com a minha saúde, com a parte da alimentação. Faço uma coisa que toda a gente acha estranhíssimo, que é comer sopa ao pequeno almoço. porque tenho a noção que às vezes não sou uma pessoa muito regrada e, portanto, tenho o cuidado de só ter em casa coisas que eu sei que me vão fazer bem e, portanto, tinha alguma preocupação. Não vou dizer que não há dias em que não perco a cabeça e não faço imensas asneiras, mas principalmente porque sei que tenho alguma propensão para a asneira, então sou mais regrada nesse aspecto. Mas sabes que eu, quando em 2015 concorri ao MasterChef, foi numa fase em que eu fiquei sem trabalho, sem emprego. Não é sem trabalho, é sem emprego, não é? E o emprego é uma coisa muito tranquila, porque te permite que tu todos os meses, aconteça o que acontecer, estejas tranquila, porque o ordenado te vai cair na conta, não é? E tens contas para pagar, e tens filhos, e na altura os meus filhos eram mais pequenos, o António tinha 11 anos e o Manel tinha 17, portanto ainda numa fase de muitos encargos. São criaturas que dão muita despesa. E então eu fiquei sem trabalho, sem emprego e, portanto, entrei numa espiral de eu vou ter que arranjar uma solução para isto. Foi quando concorri ao MasterChef e depois fiz o tal teste de imagem para a atual Disney, portanto, para o 24 Kitchen, e comecei num caminho, num percurso, num túnel de uma corrida. Sabes? Tipo, eu tenho que... Até porque muitas vezes havia muitas pessoas que diziam tu tens que aproveitar esta fase de fama, vá, digamos assim, porque as pessoas quando aparecem são muito queridas, mas depois rapidamente caem no esquecimento. Pensei, não posso cair no esquecimento porque eu tenho que ter um trabalho sempre. E, portanto, entrei nesta correria do trabalho, em que, obviamente, para além do trabalho, a família, não é? Que é uma coisa que tu não podes descurar nunca e tens que manter aquela coesão familiar, aquele ambiente. E se calhar acho que me esqueci de mim, porque tu também tens a sensação de que és um bocadinho... És invencível, tipo, nada te vai tocar, não é? O que é que pode acontecer? Uhum. E como é que foi receber o diagnóstico? Lembra-se do que sentiu e pensou na altura? Sim, olha, eu lembro-me que eu senti uma pancada, como se fosse mesmo um murro no estômago. Sabes que vais a correr e de repente vais contra uma parede. Não viste a parede e a parede não te viu. E de repente, e foi essa sensação que eu tive. Foi quase como um acordar. Caramba, afinal, se calhar... Também caio, afinal se calhar também posso ficar doente e o trabalho não é tudo. Foi um grande susto, principalmente pensar que estava para aqueles que me rodeiam e que acreditam tanto em mim e que eu ia-lhes faltar. Foi um bocadinho isso. Foi um susto muito grande. Eu depois foi peito às balas, vamos lá embora e vamos para a frente. Mas na altura foi assim foi também muito rápido.
Também é muito rápido. Como disseste, que foi talvez das pessoas que te respondeu mais rapidamente, eu também tomo as decisões muito rapidamente. Mas foi assim um embate forte. Apesar do impacto da notícia, disse já em várias entrevistas que conseguiu aceitá-la, adotou uma postura otimista e falou também várias vezes sobre o facto de acreditar no universo e em Deus e do impacto que isto teve. De que forma é que a espiritualidade ajudou a viver estes tempos? Eu acho sempre que Deus não nos dá um fardo maior do que aquele que nós somos capazes de suportar. E que temos aquilo que vem ter connosco é porque nós vamos conseguir ultrapassar. Não sei, acho que se calhar é uma forma que eu tenho de conseguir ultrapassar as coisas de uma forma menos destrutiva e ultrapassá-las sem deixar grandes marcas. Portanto, quando eu recebi o diagnóstico, não me fixei nada na doença, fixei-me na cura. Isto parece um clichê daquelas dos coachings e não sei o quê. Mas a verdade é essa, é que foi mesmo isso. Foi, eu vou ficar bem e vou ficar bem rapidamente. Porque eu preciso de estar bem. Eu preciso de estar bem por mim e preciso de estar bem para os meus. Portanto, vamos lá embora. E tu acreditas, Sara, que eu até me senti, isto até pode parecer um bocado estranho, mas senti-me com uma força até sobrenatural, empoderada, tipo, como, sabes, tipo a super mulher, de repente tem superpoderes e atira-se não sei de onde e faz aquelas coisas todas. E eu senti que tinha em mim a força para conseguir ultrapassar. É uma questão de sobrevivência? É uma questão de sobrevivência, eu acho que sim. Mas é estranhíssimo. São coisas que tu nunca sentes, nunca tinha sentido na minha vida. Pronto, em termos laborais, em termos de trabalho, já tinha sentido muito que nós... Eu sou um bocadinho obsessiva-compulsiva, portanto, quando as coisas têm que ser... E se calhar essa obsessividade e compulsividade também me ajudou a ultrapassar a doença. Se calhar, se eu fosse uma pessoa menos positiva, se calhar tinha-me fixado muito mais na doença e tinha dado quase de beber à dor, de beber à doença. Mas como sou muito mais virada para os resultados e para o objetivo e para o fim, o tal fim do túnel que eu te disse que entrei nesta correria de trabalhar e porque repara, eu quando começo nesta área, nesta profissão, não é, de cozinha, eu começo já numa fase muito tardia, aos 42 anos. É muito tarde. Não é. Mas se tu vires que a maior parte do meu filho começou na cozinha aos 17, não é? E, portanto, é muito tarde e, portanto, tu precisas quase de provar mais ou mais rapidamente. Agora, 10 anos depois, tu olhas para trás e pensas, caramba, não era nada tarde, eu sou uma miúda, tenho 52 anos, não é? Pouco tempo depois de saber que tinha cancro da mama, a sua mãe também foi diagnosticada com a mesma doença. Como é que se gera o papel da filha que quer ajudar a cuidar da mãe, mas ao mesmo tempo também tem de cuidar de si mesma? Olha, é muito mais difícil tu deparares-te com uma doença de alguém do que com a tua própria. Porque tu, com a tua própria, tu tens a noção das tuas forças, da tua capacidade de ultrapassar, de gerir tudo isto. Com os outros, nomeadamente com a tua mãe, é muito mais difícil, até porque tu crias, eu acho que todos criamos uma imagem dos nossos pais como os ídolos, não é? Os nossos ídolos, que são as pessoas que nunca adoecem, que estão sempre bem, e que têm uma força desmedida. Com o meu pai morreu, eu tinha 18 anos, portanto, com cancro também. Portanto, eu nunca deixei, ou seja, nunca perdi aquela imagem do herói, não é? Que tu vais perdendo ao longo da vida naturalmente, não é? E vais percebendo que eles são tão pessoas como tu, são seres humanos com tantos erros e com tantos defeitos e com tantas qualidades, obviamente, mas até uma determinada idade eu acho que só vês as qualidades, não vês os defeitos. Portanto, eu com o meu pai eu nunca tive essa oportunidade, portanto, ficou sempre o ídolo, não é? E com a minha mãe, eu de repente começo a ver o quão frágil ela é, o quão ela precisa de mim e tu deixas de ter, até fica um bocadinho destruturado, não é? Porque aquele papel de filha que tu tens sempre,
passas a ter um papel de cuidadora, um papel em que as coisas nos quadros começam a modificar-se, não é? A mãe deixa de ser a mãe, passa a ser a filha. Eu lembro da minha mãe ter dito: não te zangues comigo porque depois tu irritas-te, não é? Até porque sentes-te revoltada e queres agitar e queres, mãe, a mãe vai ser capaz e vai ser não sei o quê, e vai ser... E ela dizia: não te zangues comigo que eu sou pequenina. E isso bateu muito forte, sabes? Pensei, caramba. Pronto, e portanto, portanto, foi muito ao mesmo tempo, não é? Aliás, quando eu fui contar à minha mãe que estava com... Não lhe disse: mãe, estou com um cancro e tal, uns dramas e não sei o quê, mãe, tenho aqui uma coisinha e tal, mas isto vai ser retirado, vai tudo bem, assim de uma forma assim um bocadinho ligeira. E a minha mãe me disse: eu também tenho aqui uma coisa. Eu disse: não, querida, uma de cada vez. Isto não é como as gravidezes, como as manas, não é? Que há uma que engravida e as outras engravidam todas. Isto é uma coisa mais grave, mas não tem nada. Tenho. E efetivamente tinha. E então foi por isso também que se calhar o meu speed para tratar disto tudo teve que ser também muito rápido, porque eu tinha que estar bem depois para tratar da minha mãe. Embora nós somos 4 irmãos e são todos incríveis e somos todos super dedicados à minha mãe, mas se calhar por eu também ser a mais nova, sentia que havia aqui um papel, porque já tinha estado com a minha mãe quando o meu pai morreu, portanto temos aqui uma ligação as duas muito de cumplicidade e de ajuda mútua. Uhum. E, portanto, mas foi muito mais difícil, posso dizer que sim, que foi muito mais difícil. Também foi em termos de terapia, de terapêutica, foi muito o protocolo, tive que fazer quimioterapia e tal, e, portanto, lá está. E tu depois nunca estás preparado para ver os teus pais envelhecer. Nunca estás... Pronto, e no meu caso não estava mesmo preparada porque o meu pai nunca envelheceu, não é? Uhum. Em relação aos tratamentos, aos seus, foi submetida a uma cirurgia e na altura não sabia se teria de fazer quimioterapia ou não, acabou por não fazer, fez 25 sessões de radioterapia, como dizia há pouco. Estes processos implicam algum tempo de espera e de dúvida sobre como vão correr as coisas, do que é que vai ser preciso fazer ou não. Foi mais difícil gerir os efeitos dos tratamentos e os tratamentos em si, ou esta ansiedade da espera? É verdade, é incrível isso que estás a dizer, é verdade que eu no outro dia pensei precisamente nisso. Porque se tu souberes à partida como é que as coisas vão correr, não é? É um bocadinho como... Sabes à partida que vai correr tudo bem, portanto as coisas passam. Essa dúvida, não é? Essa insegurança de como é que vai correr, se vai correr bem, se não vai... E curiosamente, portanto, eu fiz a cirurgia e não fiz a quimioterapia. Aliás, segundo os parâmetros que eu tinha menos de 50 anos, o tumor tinha mais de 3 centímetros, portanto já tinha um tamanho muito grande e, portanto, tudo isto era hormonodependente, portanto, tudo isto daria para eu fazer a quimioterapia pós-cirurgia. A médica que me operou tem umas mãos incríveis e conseguiu fazer a remoção do tumor mantendo a mama, portanto tirei só 200 gramas, imagina, como eu costumo dizer, há pessoas que não têm 200 gramas para tirar. E, portanto, obviamente, em termos estéticos, a mama está diferente, uma está mais pequena, está com um formato diferente, está assim um bocado torta e tal, mas pronto, mas estão cá e está tudo bem. Mas, portanto, fiz essa cirurgia e depois fiz um exame que se chama Oncotype DX, que é um teste que vai para Silicon Valley, em que é feita a análise da peça, da chamada peça, não é? Portanto, aquele pedaço que foi tirado, obviamente com imensa margem, portanto, não foi só o tumor, foi a margem à volta de segurança, e vai para a análise e dá-te uns valores de qual é o risco-benefício de tu fazeres quimioterapia. Imagina, se o benefício fosse superior, tu tem lá um score, pronto, a X, o benefício então em tu fazeres quimioterapia, em termos de recidivas, em termos de depois também da margem que foi retirada, tu deverias fazer. Se o benefício for inferior a um valor X, que eu não me recordo já, mas lembro-me que foi o valor, o benefício era inferior ao risco, ou seja, o risco era superior ao benefício. Porque de facto é assim,
há alturas em que se tem que fazer efetivamente quimioterapia, como foi o caso da minha mãe, mas há outros casos em que, lá está, o risco, porque a quimioterapia é muito agressiva, não é? E, portanto, não só mata as células que deve matar, como todas as outras que são boas e que também estão também às vezes a lutar, não é? Uhum. E, portanto, foi esse exame, esse teste, que fez com que eu não tivesse que fazer a quimioterapia e fosse direta para a radioterapia. Mas esse período de tempo, entre vai para lá o exame, vem o resultado, não sei o quê, não é? É angustiante, é angustiante. Ainda assim, neste período todo, só ficou uma semana sem trabalhar, ou seja, aquela semana depois da cirurgia. Depois da cirurgia. Fê-lo porque sentiu necessidade de continuar ativa? Como é que se vai trabalhar nestas circunstâncias? Ou foi até um escape? Eu acho que também pode ser um escape. E eu acho que também é um bocadinho, tipo, a partir do momento em que tu assumes a doença, assumes depois, será que eu ia ter força para voltar outra vez? Percebes o que eu quero dizer? Não sei se ia ter a mesma força se continuasse sempre um bocadinho. É um bocadinho, se calhar, não sei, eu odeio fazer exercício físico, devia fazer muito mais do que faço. Mas, por exemplo, eu acho que é quando tu começas a fazer exercício físico e nas primeiras vezes tens muitas dores musculares e tal, e depois habituas-te e às tantas. E eu acho que é um bocado isso. Eu acho que tive medo que a partir do momento em que eu parasse, depois será que eu vou ter força para me reerguer, para voltar outra vez? E como tinha algum receio que isso acontecesse, eu senti que sentia força para trabalhar e para continuar e lá está. E senti uma força quase que sobrenatural. Tipo um poder. Tipo, eu tenho poder sobre o meu corpo. E que papel teve a cozinha e a comida durante todo este processo? Olha, é assim, eu adoro cozinhar, toda a vida adorei e, portanto, sentia sempre que era o meu escape, era a parte também criativa da cozinha. E portanto, sempre foi o meu porto de abrigo, sempre foi o meu lugar seguro, onde eu estou com os meus pensamentos, e, portanto, é de facto trabalhar numa coisa em que tu gostas muito, não é? E é um bocado como as crianças, sabes? Tipo, tentar sempre arranjar mais trabalho, mais trabalho, mais trabalho, mais trabalho, porque é uma coisa que te dá prazer e que te dá felicidade. E então acaba por. Outro dia estive a falar com o meu oncologista e descobri uma coisa muito engraçada a propósito que tu estavas a dizer do otimismo. E então, o tal otimismo, que não é aquela coisa de olha, é tontinha e teve um cancro e está-se a rir e bem disposta e não aconteceu nada, não, de todo. É? Preocupei-me, obviamente, não é? Tinha sempre aquele meu lado racional a pensar, mas depois tinha o meu lado mais emocional, mais, se calhar, de força, não é? A dizer, não, vais conseguir, com certeza, não sei o quê. Portanto, tens sempre aquele equilíbrio das duas pessoas que estão dentro de ti, ou das várias, porque eu acho que tenho várias cá dentro. E o meu médico falou-me que existe uma coisa muito, o Dr. Diogo Alpuin, que existe uma coisa muito engraçada, que são as natural killers, as células, elas são natural killers das células más. Portanto, ou seja, quando tu tens uma atitude otimista, positiva, tu produzes uma série de neurotransmissores, substâncias, hormonas, etc., que te fazem ter essa quase, é quase uma droga. E é uma droga que faz com que, de certa forma, ajude a matar as células. Repara, isto é assim, isto não é aquelas coisas. Eu não tomo nada, eu não sei o quê, quem é. Mas também há aquele ditado de quem ama não adoece, não é? Porque tu, quando amas, independentemente de amares alguém, amares a tua profissão, amares o teu trabalho, amares uma peça de roupa, ou o que for, tu produzes imensas substâncias boas que te fazem ficar com aquele sorriso um bocadinho estúpido, mas que te dá energia para tu combateres tanta coisa. Portanto, não quer dizer que tu não fiques doente como os outros, não é? Mas tens mais capacidade em ultrapassar e em veres a tal solução e não te focares no problema, não é? E isso ajuda muito. E são essas tais células que tu produzes, que são as natural killers, que vão matar as células más. E, portanto, eu acredito que as coisas podem ter um rumo diferente consoante a tua atitude. Não quer dizer que
O meu pai era uma pessoa super otimista, era incrível, maravilhoso e não sei o quê, e morreu, não é? Portanto, isso acontece, óbvio. Mas eu acredito que se tu tiveres uma atitude otimista, positiva, tens mais armas, não é? Tens mais armas para conseguires combater e para depois de combateres, que foi o caso, saíres poderosa. E a partir de que momento é que começou a sentir um alívio? Ou seja, de certa forma que o problema, pelo menos o problema maior já tinha passado? Olha, eu acho que foi talvez ao fim de um ano e tal, talvez, se calhar agora que olho para trás e que fez agora 3 anos, não é, que acabei a radioterapia. Se calhar agora é que me sinto mais, tu estás sempre um bocadinho em apneia, ok? Otimista, positiva, tudo bem, mas tens sempre uma noção, e repara, e mesmo agora, não é? Eu tenho a noção que a probabilidade de eu recidivar é muito superior, enfim, a outra pessoa que nunca tenha tido cancro nenhum, não é? Mas eu agora já sei com o que é que posso lidar, percebes? Eu agora já sei onde é que vou, como é que é. Eu descobri, não porque tivesse imenso cuidado, e aliás é uma das coisas que eu gosto de falar, porque acho que é muito importante, as pessoas devem fazer rastreios frequentes, sei, de ano a ano, 2 em 2 anos, dependendo da idade, dependendo do historial, e eu não fazia de todo, portanto, mas fazia outra coisa, apesar de tudo, e se calhar de uma forma inconsciente, que era a palpação, e foi nessa palpação que eu descobri. O nódulo. O nódulo, exatamente. Portanto, eu acho que o rastreio é muito importante. As pessoas não devem acreditar que são imunes a tudo e a qualquer coisa, não é? Mas depois lá está, é o tal equilíbrio, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, nem a paranoia de que isto vai-me acontecer um dia, nem nunca me vai acontecer. Portanto, mas esse medo de que o cancro regresse é uma coisa que ainda está muito presente? Que impacto é que tem no dia-a-dia? Deixa-me pensar numa forma de dizer isto. Não é uma coisa que me assola o pensamento constantemente, mas já não ia ser uma surpresa. Já não ia ser, como é que isto me aconteceu? Percebes? Ia estar preparada de outra forma. Ia ter mais armas, percebes? Porque parecendo que não, estas coisas dão-nos muita experiência, não é? Eu às vezes as pessoas dizem, e tal, mas ficaste uma pessoa diferente. Não, não me tornei uma pessoa melhor. Não. Sabes, aquela coisa de repente comecei a ver a vida de outra maneira. Se calhar comecei a ver que esta noção de finitude, que eu de certa forma já tinha pela morte do meu pai, mas passei a pensar que realmente isto pode ser mais rápido do que nós imaginamos e que não depende de nós. Não somos donos de agarrar na nossa vida. Podemos sim, existe sempre o livre-arbítrio, não é? E controlar, mas que às vezes tem... E passei a delegar mais. Passei a criar uma estrutura em termos também de empresa, não é? E que não dependesse tanto de mim, que não fosse só eu, porque sabes que eu sempre tentei muito, não vou cansar ninguém, não vou chatear ninguém, vou fazer não vou pedir, porque depois também há aquele ditado, se queres bem feito faz tu, e eu sou muito perfeccionista, e se calhar aí se calhar fiquei diferente, passei a entregar mais e a pensar, olha, mas não ficar bem feito, paciência, fica melhor para a próxima. Criar uma aldeia, não é? Exato. De certa forma. Quando a convidámos para participar neste podcast, a resposta foi logo sim. Foi muito rápido, foi imediato. E é verdade também que tem falado muito sobre esta experiência em vários programas, tem-se associado a várias iniciativas, ainda agora uma iniciativa em conjunto com a Liga Portuguesa contra o Cancro, a propósito da nutrição no tratamento do cancro. O que a leva a ser tão vocal a propósito desta experiência? Olha, por um lado, para falar precisamente do rastreio prematuro, não é? Precoce, que acho que é muito importante alertar todas as mulheres para que estejam atentas ao seu corpo.
Pronto, isso é que eu acho que é fundamental, porque uma coisa pode ser apanhada numa forma muito precoce e então a probabilidade de êxito é imensa, como pode ser muito mais tarde e já pode ter muito mais. Portanto, por um lado, por aí. Por outro lado, porque eu acho que também é importante as pessoas perceberem que tudo, ou pelo menos quase tudo, ou existe uma grande probabilidade das coisas se ultrapassarem e as pessoas continuarem para a frente e continuarem vivas e felizes. E, portanto, eu acho que se eu conseguir só com uma pessoa que ouça e que lhe dê alguma sensação de conforto, porque de facto é isso, tu quando recebes a notícia, tu não vem lá a notícia a dizer, olha, cancro, tal, mas no espaço de 6 meses isto vai estar assim, isto vai estar... Quer dizer, não vem lá um livro todo, com as páginas todas. Não há manual de instruções. Não há um manual de instruções, vem um livro depois todo em branco, que tu vais escrevendo e não há aquela coisa... Qual é a garantia que eu tenho que isto vai correr bem, não é? E eu acho que se as pessoas acreditarem que vai correr bem, é meio caminho andado. Não é, obviamente, tudo. A ciência depois tem o seu caminho, obviamente, mas é meio caminho andado para tu teres uma atitude. Eu lembro quando foi a radioterapia, que foi uma grande asneira minha, porque continuei a trabalhar, até porque na altura estava na Feira Nacional da Agricultura e tal, e portanto estava... E não poderia usar sutiã, e não poderia usar roupa que não fosse 100% algodão, e que não podia ser nada muito oclusivo, que tapasse o peito, e não sei o quê. E eu fiz exatamente tudo ao contrário, eu achei que estava tudo bem, e aquilo não se via, porque a radioterapia tu não vês, não é? Aquilo é muito interno. E quando acabei a radioterapia, que eu achava que estava tudo bem, começaram então a vir as feridas ao de cima, não é? Começa a haver a regeneração celular, elas começam a vir ao de cima, e de repente tu tens, tipo, isto foi de ontem para hoje, como assim, não é? Pronto, nada que não se resolvesse. Eu parecia aquelas crianças que fazem as asneiras e depois tapa tudo, que é para não dizer, não é? Sabes, fazem as asneiras e depois tapam, que é para ninguém ver. Foi mais ou menos isso. E pronto, e obviamente que podia ter sido muito menos doloroso do que foi. Nada que não se tivesse passado, nada que me tivesse... Eu lembro que depois nesse verão arranjei logo uma daquelas t-shirts, porque depois não podia apanhar sol, não é? Pronto, mas queria ir para a praia. Na realidade fiz para aí 1 ou 2 dias de praia, mas queria estar com os meus filhos, pronto, de férias, e arranjei logo solução, arranjei logo umas t-shirts giríssimas, bordei umas coisas e não sei o quê. Pronto, um bocado essa coisa de também não dramatizar, percebes? Não dramatizar, não levar as coisas a um extremo de ai, coitadinha de mim. A partir do momento em que tu te vitimizas, tu estás isto até aquelas coisas que vêm nos livros e não sei o quê, tu estás a assumir que existe um agressor, não é? E permites que o agressor te agrida. Não. Tipo, não. Não me vais agredir mais, não me vais fazer mais. E tu às vezes podes ser o teu principal agressor. Podes ser... Porque se alguém te bate, tu dizes, não me bates. Agora, se tu continuas a agredir-te violentamente, tu não tens como dizer, não vais fazer mais isso, não é? E, portanto, eu acho que eu, como não tenho feito de vítima, muito pelo contrário, o coitadinho tira-me de sério, vamos embora, vamos para a frente, e para a frente é que é caminho, e faço isto, se calhar, obviamente, que isto também é um exercício, não é? Isto também não é uma coisa que de repente tu acordas assim, é uma coisa que se calhar tu vais fazendo ao longo da vida. Mas para mim não faz sentido eu entregar-me a uma... Eu acho que entregar-me a uma doença, entregar-me à dor, não faz sentido. Por isso, quando tu me convidaste, eu pensei, foi logo um sim, eu dou-me muito melhor a dizer sim, as pessoas dizem que têm que aprender a dizer que não. Eu dou-me muito melhor, sempre me dei muito melhor a dizer que sim do que a dizer que não. Portanto, lá está, não sou uma pessoa do não, sou uma pessoa do sim. Porque eu acho que se houver uma pessoa só que ouça esta nossa conversa tão boa e que tire daqui alguma coisa, já tens, é mais uma vitória. Isto é um bocadinho egoísmo, não é? Porque na realidade eu vou ficar feliz com isso. Portanto, não é assim uma coisa tão altruísta, tão desinteressada. É uma coisa que também, estava a ver, que também cria depois mais felicidade. E a felicidade
Não sei até que idade é que eu vou viver, mas seja até que idade for, que seja sempre assim, em bons e em felizes. Obrigada. Obrigada, meu amor.